Olá, gente, sejam bem-vindos aqui à nossa EBD. Nós vamos agora continuar o nosso estudo, do nosso livro. E na aula passada, a gente fez um resumo dos primeiros capítulos do livro, relembrando algumas coisas que o autor passou pra gente, que a gente já tinha estudado no nosso EBD. A gente só trouxe mesmo para relembrar. E agora a gente vai continuar o nosso estudo. E o autor ele diz que para a gente ter uma vida de oração biblicamente equilibrada, lembra que no finalzinho da lição anterior a gente falou sobre isso, sobre o que é ter uma vida biblicamente equilibrada de oração, mas ele vai falar que para a gente ter essa vida equilibrada de oração, a gente precisa, nos nossos momentos de oração, passar pelos 5 tipos de oração que ele coloca. E ele vai dividir esses tipos de oração, ele vai colocar como fases, fases do nosso momento de oração. Então, a fase 1 do nosso momento de oração, ele vai dizer que é o louvor, ações de graça e a adoração. Então, o nosso momento de oração, ele precisa começar com a gente louvando, adorando, exaltando e agradecendo a Deus pelo que Ele é e Ele tem feito nas nossas vidas. Então, ele vai colocar que para a gente fazer isso, existem 3 passos, O primeiro passo: dedique um tempo para louvor e adoração sinceros. Não passe rapidamente pelo tempo de louvor para chegar rapidamente à sua lista de pedidos. Então, assim, não vamos fazer desse nosso momento de oração uma coisa rápida, corrida, para a gente chegar logo no nosso pedido, Mas que a gente possa verdadeiramente parar e analisar quem Deus é, o que Deus tem sido para a nossa vida, e que esses sejam momentos de elogio, que esses sejam momentos de declarações de amor ao nosso Deus. Todos nós gostamos de ser elogiados, de receber elogios, e Deus também. Então esse é o momento que a gente vai elogiar o Senhor. É o momento da nossa conversa em que Deus vai ser elogiado. Então, assim, que a gente possa fazer isso com calma, com tranquilidade, com sinceridade do nosso coração. Segundo, gaste tempo agradecendo a Deus pelas coisas que Ele tem feito em sua vida. Então, agradeça ao Senhor pelas coisas do passado, o que Ele já fez. Relembre as suas orações respondidas pelo Senhor. Muitas vezes a gente ora, pede ao Senhor e depois a gente esquece de agradecer aquilo que o Senhor nos deu através da oração. Então também é o momento de nós agradecermos pelo que Deus já fez, de nós agradecermos pelo que Ele tem feito agora, no momento presente, e de nós agradecermos pelo que Ele irá fazer. A nossa fé, ela é demonstrada também quando a gente agradece ao Senhor por aquilo que Ele vai fazer, que a gente já está agradecendo, porque a gente crê que Ele é um Deus fiel e poderoso, para fazer muito mais do que pedimos ou do que pensamos. Então a gente pode agradecer a Deus pelo que vai acontecer, porque nós cremos que Ele irá fazer nas nossas vidas. Terceiro, gaste tempo louvando a Deus pelo que Ele é, pelas suas características. Exalte a Deus pelo seu amor, sua bondade, pela sua fidelidade, pela sua misericórdia. Exalte a Deus, por aquilo que Ele é, não só por aquilo que Ele fez ou que Ele pode fazer, mas pelo que Deus é. E quando a gente pensa nisso, é muito importante a gente lembrar também que o nosso louvor e exaltação a Deus, ele é independente das nossas circunstâncias. Ele independe das circunstâncias que a gente está passando na nossa vida. Porque muitas vezes a gente só quer exaltar o Senhor quando tudo está bem. Mas quando tudo está mal, a gente esquece de exaltar a Deus. E a gente esquece que se tudo está bem, Deus é bom. Se tudo está mal, Deus continua sendo bom. Então, assim, Deus não muda pelas circunstâncias que nós passamos. Então, nós temos que aprender a exaltar ao Senhor em todos os momentos. Não só nos momentos bons, mas também nos momentos de dificuldades, nos momentos de tristezas. Nesses momentos, a nossa exaltação tem que ser também verdadeira diante do Senhor. E aí, já passando para a fase 2, porque assim, essa fase 1 ela é bem menor, ela é mais simples de ser entendida, mas ela é mais difícil às vezes da gente colocar em prática, pela ansiedade do nosso coração, pela ansiedade da gente só querer pedir, da gente achar que Deus, Ele tem que fazer, aquilo que a gente quer. Então a gente vai continuar aqui, deixa eu só colocar o livro
na página certa? Então a gente vai continuar aqui, lá na página 74, na fase 2, quando ele vai falar do segundo ponto, né, da segunda fase da nossa oração. Então a primeira fase, a fase 1, é a fase que a gente vai exaltar, louvar a Deus e agradecê-lo. E a fase 2 é a fase que a gente vai confessar os nossos pecados. E aí ele coloca essa fase como a fase da purificação. É aquele momento que a gente vai pedir que o Espírito Santo sonde a nossa mente, nosso coração, e que nos traga à memória os pecados que temos cometido. Porque muitas das vezes a gente faz esse momento na nossa oração uma coisa muito rápida, muito básica. Fala, Senhor, perdoa os meus pecados. Mas que pecados são esses? Eu tenho que saber que pecados são esses. Deus já sabe. Mas eu tenho que saber, para que eu possa verdadeiramente me arrepender. Eu não vou me arrepender de algo que eu não tenha consciência que eu fiz. Então eu preciso ter consciência de onde que eu pequei e pedir perdão ao Senhor por esse pecado. E aí ele vai colocar aqui: é durante o tempo de confissão e arrependimento que Deus corrige e ajusta nossas vidas. É através da confissão que crescemos e que Deus permite que nos conformemos à imagem de Cristo. É impossível orar com o poder do Espírito se entre você e Deus há pecados que não são confessados. Então, assim, a gente só vai poder viver uma vida de oração poderosa quando a gente aprender a confessar os nossos pecados. Pecados não confessados nos atrapalham, atrapalha a nossa vida de oração, nos afasta da presença de Deus. Nós não temos como chegar diante da presença do Senhor com pecados. A gente tem que lembrar sempre disso. Somos justificados, sim, através do poder do sangue de Cristo, lá na cruz. Nós temos o Espírito Santo, mas a Bíblia também nos ensina que todos nós pecamos. Então, assim, o pecado na nossa vida, ele acontece todos os dias. E nós precisamos confessar esses pecados e nos arrependermos. E o Senhor, ele é fiel e justo, ele vai nos perdoar e não vai se lembrar mais dos nossos pecados. Mas nós precisamos fazer sim a nossa parte. E aí ele continua aqui: Deus nos chama para um processo detalhado e não para uma breve, casual formalidade. Ele lembra aqui o Salmo 139, versículo 23 e 24, quando o salmista vai pedir, Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Então, assim, essa petição que o salmista faz é exatamente o que a gente tem que fazer no nosso momento de confissão de pecados, no nosso momento de purificação diante de Deus. Pedir que o Espírito Santo nos sonde e que ele possa nos mostrar aonde que a gente tem errado diante do Senhor. E aí, às vezes, isso não vai ser breve. Pode ter dias que seja breve, pode ter dias que você demore mais nesse momento de oração. Isso daqui também é algo que ele coloca, porque qual o tempo que a gente vai dedicar ao nosso momento de confissão, de arrependimento, isso também não tem algo estipulado. Isso vai do dia que a gente teve, do que aconteceu na nossa vida, enfim. A gente tem uma liberdade no espírito, a gente não pode fazer do nosso momento de oração algo legalista, algo rígido, porque nós vamos ser direcionados pelo Espírito Santo. Então é o Espírito Santo que vai dirigir. Mas a gente tem que estar, sim, com o nosso coração obediente ao Senhor e não querer que isso seja feito de uma forma rápida, mas que leve o tempo que o Senhor achar necessário. Amém? E aí, ele vai colocar aqui as categorias de pecado. Por quê? Foi a forma que ele encontrou de gerenciar melhor esse momento da oração. Então, a gente, ele fala que a gente deve pedir, pode pedir ao Espírito Santo que vá sondando cada categoria dessa. É uma forma de a gente pensar. Então, ele vai falar sobre 7 categorias. A primeira categoria são os pecados de pensamento. Então, é o momento que a gente vai pedir para o Espírito Santo nos mostrar aonde que nós temos pecado nos nossos pensamentos. Porque nós pecamos no nosso pensamento. O pecado, ele não é só
a ação, ele não é só atitude, ele começa na nossa mente. Então a gente tem que colocar isso diante do Senhor. Lembrando que no livro anterior que a gente estudou, na EBD, Retorno à Santidade, foi o nome do livro, nós estudamos essas categorias de uma forma bem aprofundada, porque o livro vai falar especificamente sobre isso. E aí aqui a gente vai passar de uma forma mais superficial, mas assim, se você tiver alguma dúvida, né, uma dica também, ou se você quiser se aprofundar em algum ponto aqui, uma dica é você estar retornando lá no livro Retorno à Santidade e estar lendo de novo esse livro. É uma dica também aí para a quarentena. É um livro muito bom, é um livro assim transformador, se a gente levar a sério aquilo que a gente está estudando ali. Então é algo que você também pode estar fazendo. Então assim, pecados de pensamento. Precisamos começar nossa jornada com a purificação da mente e do coração. De acordo com as Escrituras, o pecado começa no coração e na mente. Até que seus pensamentos e atitudes estejam sob o controle de Deus, você não experimentará a vida abundante em Cristo. Não é à toa que Satanás ataca nossas mentes com pensamentos inapropriados, pecaminosos. O diabo sabe que se ele puder desenvolver fortalezas em nossos pensamentos, ele facilmente nos levará a pecar e a nos separar do poder de Deus. Por que isso acontece? Porque também nós agimos de acordo com aquilo que a gente pensa. Aquilo que a gente faz passa primeiro pelos nossos pensamentos. Então, assim, a gente tem que blindar a nossa mente. E em todo momento a gente está sujeito a pecar com a nossa mente. Né? Jesus vai falar sobre isso, quando ele diz que se uma pessoa, na sua mente, imaginar alguma coisa ilícita com a mulher do próximo, ali ele já pecou. O adultério não precisa acontecer no ato, no pensamento ele já foi adúltero. Então assim, na nossa mente é onde o pecado começa a se desenvolver. Então é ali que a gente tem que pedir ao Espírito Santo que nos mostre aonde que a gente tem pecado nos nossos pensamentos. É sempre bom, né, a gente tomar cuidado com aquilo que a gente vê, com aquilo que a gente ouve, com aquilo que a gente lê, porque tudo isso fica também na nossa mente. Então vamos pedir ao Espírito Santo que nos mostre aonde nós temos pecado nos nossos pensamentos. O segundo ponto que ele vai colocar são os pecados de atitude, né? Quando ele fala aqui em pecados de atitude, ele vai falar sobre qual a motivação do seu coração, o porquê que você fez tal coisa, né? A motivação pode ser um pecado. Quando Deus examina nossas vidas, ele não somente vê as ações exteriores, ele vê especialmente a atitude por trás delas. De fato, muitas vezes a maneira como se diz alguma coisa tem tanto peso quanto o que é dito. Deus está muito interessado com a atitude de nossos corações, lembrando que o Senhor, ele sonda, ele vê o interior do nosso coração. Então, às vezes, a nossa atitude em si, o que a gente faz, parece algo bom, mas a motivação do nosso coração pode não ser tão boa assim. E aí o Senhor, ele tem o poder para poder sondar isso nas nossas vidas. E aí ele vai falar aqui sobre algumas atitudes que nós temos, né, e que é pecado, né, algumas motivações do nosso coração e que é pecado. Ele vai falar sobre o orgulho. O orgulho é um pecado tão refinado que muitas vezes passa desapercebido. Se você acha que já chegou no ponto ou que precisa de pouca purificação, você é culpado da pior forma de orgulho espiritual. Então ele vai falar aqui, né, sobre a pessoa que acha que já está bem espiritualmente, que eu não preciso mais confessar os meus pecados porque eu não peco, né? Então assim, isso é uma forma de orgulho. E quando a gente age assim, a gente já tem que pedir perdão porque a gente já está pecando. Então o orgulho, ele se manifesta nas nossas vidas de várias maneiras, e às vezes de maneiras muito sutis, né? Então a gente tem que pedir ao Senhor que tire isso do nosso coração e da nossa vida, porque é algo que não agrada a Deus. Em 1 Pedro 5,5, na parte C, Deus vai falar: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Então Deus não se agrada de pessoas orgulhosas. Então se as suas atitudes elas têm sido promovidas pelo sentimento de orgulho,
né, de soberba, isso é algo que você tem que tirar do seu coração, que eu tenho que tirar do meu coração. Outra coisa que ele vai falar é sobre a descrença, né, a falta de fé. Deixa eu só achar aqui. A descrença interrompe o fluir do poder de Deus na vida do crente. Por causa da falta de fé, muitos crentes vivem fracos e derrotados, e muitas orações não são atendidas. Olha o que o Senhor nos fala lá em Mateus 13:58. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Né? Jesus não pôde fazer muitos milagres naquele lugar por causa da incredulidade daquelas pessoas. E muitas das vezes nós também somos incrédulos naquilo que a gente está colocando diante do Senhor. Deixa eu só achar aqui o versículo que eu queria falar com vocês. Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, assim, quando a gente faz as coisas sem fé, quando a gente faz as coisas com incredulidade, nós também estamos pecando. Isso também é uma atitude de pecado. Então, o Senhor, ele precisa sondar os nossos corações e nos mostrar aonde que nós temos agido com orgulho, com arrogância, com a incredulidade, né? O Senhor precisa nos mostrar isso. A terceira categoria de pecados são os pecados de palavra. Deus dá uma enorme importância ao nosso falar. Em Mateus 12:36, Jesus faz uma incrível afirmação. Mas eu lhes digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Nós pecamos muito no nosso falar. Nós erramos muito quando falamos muito. E aí aqui Jesus ele nos diz que no dia do juízo nós vamos dar conta de toda palavra inútil que tivermos falado. Então assim, nós temos que pedir ao Senhor que nos purifique do pecado das palavras, do pecado de falar demais. O que eu falei neste dia que magoou pessoas, que entristeceu o coração das pessoas, que provocou dissensão, que provocou contenda? O que eu falei nesse dia que entristeceu o coração de Deus? O Espírito Santo precisa me mostrar. Ali no meu momento de oração, de confissão, no momento em que eu vou estar sendo purificada dos meus pecados. Efésios 4:29a vai dizer: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. A gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente fala. E cuidado também com o que a gente pensa. Porque não adianta eu pensar algo ruim e achar que está tudo certo porque eu não falei. Porque eu já pequei também quando eu pensei. Lembrando lá que a gente já falou sobre os pecados de pensamento. É impossível ser cheio do Espírito e ainda ter um espírito contencioso, argumentativo. Um estilo de vida de contínuo louvor é essencial para agradar a Deus. Tais pecados sutis de atitude e de palavra são frequentemente mais danosos a uma igreja do que aqueles ditos óbvios dos pecadões. Na verdade, um membro de igreja negativo pode fazer mais mal à comunidade do que um alcoólico. Deus não encherá a sua vida até que você confesse totalmente esses pecados e os abandone. Então aqui ele vai dizer o seguinte, o perigo, né, do pecado das palavras, né, o pecado de palavras. Ele vai dizer que isso dentro da igreja é muito mais danoso do que aquilo que a gente acha que é um pecado grande, porque a gente costuma classificar pecado, né? A gente acha que tem pecadinho e que tem pecadão. Então a gente acha que o problema da igreja às vezes está num marido que é infiel, a gente vai achar, né, na pessoa que bebe, que fuma, mas a gente esquece de sondar as nossas vidas nessas coisas que muitas das vezes são sutis. E que o meu pecado de falar mal do irmão, o meu pecado de atacar as pessoas, o meu pecado de falar, sabe, só palavras negativas, tudo isso também desagrada a Deus. Isso é pecado. E não só aquilo que a gente acha grande. Então essas coisinhas pequenas têm que ser saradas na nossa vida. A quarta categoria de pecados são os pecados nos relacionamentos. E aí eu quero te perguntar, como anda o seu relacionamento com as pessoas que te cercam? Como andam os seus relacionamentos?
Ele até coloca aqui, né? Talvez em nossos relacionamentos seja onde mais comumente percamos a plenitude de Deus. Os pecados de relacionamento geralmente caem em 5 áreas principais. Em cada uma delas, você necessita tomar ações específicas de arrependimento. Mas não se preocupe, a graça de Deus capacitará você para isso. E aí, né, ele vai falando aqui sobre algumas coisas e eu queria pontuar algumas mais específicas aqui. E ele vai colocar aqui, um relacionamento impróprio vai desde adultério e Um relacionamento impróprio vai desde adultério e fornicação até simplesmente estar inadequadamente próximo de alguém. Então, quando a gente pensa em relacionamentos, pecados no relacionamento, é quando a gente peca com as pessoas que a gente se relaciona. Então, isso pode ser, sim, a questão da fornicação, a questão do adultério, mas também ele coloca que pode ser uma forma inadequada de você estar próximo de alguém. Aí ele dá aqui alguns exemplos. Por exemplo, cônjuges podem estar compartilhando coisas com outras pessoas que deveriam ser partilhadas apenas entre eles. Né? Então, assim, ali ele não está tendo um caso com uma outra pessoa, mas ele está compartilhando algo que deveria ser compartilhado só com seu parceiro. E isso daí já abre brecha para o diabo agir nas nossas vidas. Esposos podem estar gastando mais tempo com amigos e negligenciando seu relacionamento conjugal. Isso também é pecado diante de Deus. Pais podem estar muito envolvidos na vida de seus filhos casados, ou filhos casados serem muito dependentes dos pais. Né? A gente falou sobre isso quando a gente estudou o livro Retorno à Santidade, essa questão, né, de quando os filhos se casam e os pais ficam o tempo todo ali se metendo na vida dos filhos, se envolvendo nas decisões que agora cabem, né, ao esposo ou à esposa. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com isso. Né? Nós que somos pais, a gente tem que entender que os nossos filhos vão se casar e vão viver a vida deles, eles precisam dessa liberdade. É preciso ser cortado o cordão umbilical, como as pessoas falam. E da mesma forma são os filhos, que mesmo casados querem continuar dependentes dos pais. Então, assim, a gente quando se casa, a gente vai formar a nossa família, a nossa vida. Não que a gente vai esquecer dos nossos pais, não é isso. Mas a gente tem que aprender a ser independente deles, no sentido de que a gente tem que aprender a tomar as nossas decisões, a gente ali com o nosso esposo ou com a nossa esposa, e a gente não pode ficar o tempo todo colocando os nossos pais no meio dos nossos relacionamentos. Relacionamento inadequado envolve muito mais coisas além da imoralidade sexual. Peça a Deus que lhe revele qualquer relacionamento que seja impróprio ou esteja desequilibrado. Então, assim, que você possa estar colocando isso diante do Senhor na sua vida. Como estão as suas amizades? Né? Como está o seu namoro? Como está o seu noivado? Como está o seu casamento? Como estão os seus relacionamentos no seu momento de trabalho? As coisas que você tem falado, as coisas que você tem ouvido, as coisas que você tem feito. Ainda que de repente você ache que não tem nada a ver, isso não é pecado, mas coloque diante de Deus e deixe o Espírito Santo falar o seu coração. Que o Senhor possa nos mostrar onde que a gente tem errado nos nossos relacionamentos. Às vezes a gente tem que abrir mão de algumas amizades, às vezes a gente tem que abrir mão de algumas conversinhas para que o Espírito Santo possa fluir nas nossas vidas. A quinta categoria são os pecados de ação. E ele vai dizer aqui, transgressão é qualquer ato em que se quebra a lei de Deus ou fazer alguma coisa que Deus proíbe. Esses pecados são conhecidos como pecados de ação. Então, assim, são pecados que nós cometemos, né, com as nossas atitudes mesmo. Aí já não fica só no pensamento, a gente faz esses pecados. E aí ele vai colocar aqui alguns versículos que falam sobre isso. Efésios 5:5. Porque vocês podem estar certos disto. Nenhum imoral ou impuro ou ganancioso que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Aqui ele vai falar sobre a idolatria, né? Embora muitos não se considerem idólatras, porque não se curvam diante de imagens, estão cometendo o pecado da idolatria quando colocam alguém ou alguma coisa no lugar que pertence a Deus. Então, idolatria não é só a gente se curvar diante de imagem.
mas é tudo que a gente coloca no lugar do nosso Deus na nossa vida. Então pode ser o esposo, pode ser o namorado, pode ser o noivo, pode ser um filho, né? Pode ser uma televisão, pode ser uma série, tudo aquilo que toma o lugar de Deus na nossa vida, ou seja, tudo aquilo que se torna prioridade para a gente e que muitas vezes a gente coloca acima do próprio Deus, isso é idolatria. Então isso é pecado, nós precisamos ser purificados. Ele vai falar aqui também em 1 Coríntios 3, 16 e 17. Vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo e deve ser espiritualmente santo e estar fisicamente em forma para ser usado no reino de Deus. Deus o abençoará sobremaneira pelo seu esforço para lhe entregar um vaso saudável, santo, preparado para os seus propósitos santos. Então nós temos que cuidar do nosso corpo, né? O nosso corpo é templo do Espírito. A Bíblia nos ensina isso. Então assim, o meu corpo, que é o templo do Espírito, deve ser santo. Ele deve ser separado para o Senhor. E isso inclui também a nossa saúde física, né? A gente tem que cuidar do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. E isso inclui também o nosso físico. Aqui, no outro versículo, ele vai dizer aqui, Romanos 14, 23. Mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé. E tudo que não provém da fé é pecado. Ele vai falar aqui, de acordo com as Escrituras, se você fizer qualquer coisa sem a firme convicção de que é da vontade de Deus, está cometendo pecado. Uma outra maneira de dizer isso é, se você está envolvido em ou com alguma coisa e não sente paz, é pecado. Então assim, o pecado também está naquilo que a gente faz sem ter certeza que é da vontade de Deus. Então o que você está fazendo, o que você tem desejo de fazer, já colocou diante de Deus? Isso traz paz ao seu coração? Porque se a gente fizer em dúvida, a gente também vai estar pecando. As Escrituras nos ensinam isso. A sexta categoria de pecado é o pecado de omissão. Então, assim, é interessante a gente pensar nisso, né? Porque a gente não peca só quando a gente faz, mas a gente pode pecar também por deixar de fazer. Um pecado frequentemente ignorado é o de omissão. Tiago 4,17 fala sobre isso. Pensem nisto, pois, quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Em oração, aí ele coloca aqui, né? Em oração, considere os seguintes pecados de omissão. Ele vai colocando alguns pontos aqui para a gente pensar. Então, assim, se eu sei que eu devo fazer o bem e não faço, eu já estou pecando por não fazer aquilo que eu sei que eu devo fazer. E aí é muitas coisas que a gente sabe que deve fazer e que a gente não faz diante de Deus. E vocês querem pensar numa coisa? Somos omissos quando não buscamos ao Senhor diariamente em leitura da palavra e oração. Já estamos pecando aí. Quando não buscamos o nosso Deus, né, na leitura da palavra e da oração diariamente, porque a gente sabe que nós precisamos meditar na lei do Senhor todos os dias. Nós sabemos que nós devemos buscar ao nosso Deus em oração todos os dias. Quando nós não fazemos isso, nós estamos pecando e nós devemos pedir perdão ao Senhor. Então, se nesse dia eu não li a palavra, eu não orei, né, quando eu for orar e colocar diante de Deus, eu tenho que pedir perdão por isso e pedir que o Senhor me ajude a não mais agir dessa forma. Porque assim, se eu sei que está errado, eu preciso mudar na minha vida. João 15, 4 e 5 vai dizer assim: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Então nós sabemos que nós precisamos permanecer em quem? Em Cristo, que é a videira. E como que eu permaneço em Cristo? Através da leitura e da oração. Ele vai falar também que somos omissos quando não testemunhamos do amor de Cristo através das nossas vidas.
Então, se eu tenho a Deus, se eu tenho a Cristo na minha vida, eu preciso ser uma testemunha viva desse amor. E quando eu não faço isso, eu também estou pecando. Atos 1:8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Então, aonde nós estivermos, nós precisamos ser testemunhas do Senhor. Somos omissos quando não usamos os dons que o Senhor nos deu. E quando... Desculpa aqui. Deixa eu voltar aqui. Somos omissos quando não usamos os dons que o Senhor nos deu. E quando nem procuramos saber quais são os dons que Ele tem separado para nós. Então, o Senhor, Ele separou para cada um de nós dons. E nós precisamos colocar esses dons diante do Senhor e colocar isso em prática. Porque é através, disso que o corpo de Cristo vai ser edificado. Então, assim, qual o dom que o Senhor tem para a sua vida? Qual o dom, qual o ministério que o Senhor separou para você? Quando você sabe qual é e você não pratica, você está pecando. E se você não sabe qual é e também não pergunta para Deus que dom é esse, você também vai estar pecando. A próxima categoria e última vai falar sobre os pecados de autocontrole e autoconfiança. Mateus 16, 24 e 25 vai dizer assim: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Então, assim, se eu neguei a minha vida, e se quem vive agora em mim é Cristo, eu não tenho controle sobre a minha vida. Eu não posso ter um autocontrole. O controle não é meu, o controle é do Senhor. Ele é soberano em minha vida. Somente quando você escolhe negar a si mesmo e pela fé obedecer a Deus, você conhecerá seu poder. O que acontece se você se recusa a negar-se a si mesmo e obedecer a Cristo? Resumindo, você perde sua energia e zelo espiritual. Tudo que é espiritual se torna muito pesado e fica difícil resistir à tentação. Os resultados de nossas orações e ministérios se tornam limitados e pequenos. Você retorna a viver no seu próprio poder, ao invés de no poder sobrenatural de Cristo. Essa é a razão de muitos crentes estarem cansados espiritualmente e lhes faltar o poder sobrenatural. Então isso acontece em nossa vida simplesmente porque nós não deixamos Jesus ter o controle dela. Toda vez que eu quero tomar o controle da minha vida, toda vez que eu esqueço que quem vive em mim agora é Cristo, eu não faço mais aquilo que eu quero, mas que eu tenho que fazer aquilo que Deus quer que eu faça, as coisas vão se tornando pesadas, difíceis. Sabe aquele sentimento que a gente tem de, não aguento mais ir para a igreja, tem que ir para a oração, tem que acordar cedo, não quero ir participar do evangelismo. Tudo isso, quando eu penso nisso, é porque quem está sob o controle da minha vida sou eu. Porque se fosse o próprio Espírito Santo, eu me sentiria motivada a fazer as coisas para Deus. Então, assim, que o Senhor, que o Espírito Santo possa sondar os nossos corações e que a gente possa colocar diante de Deus as nossas dificuldades, que o Senhor possa trazer transformação para as nossas vidas. Na próxima aula a gente vai estar falando sobre a fase 3, que a gente vai entender melhor sobre as dinâmicas de petição. Então vai ser o momento da nossa oração ali, que a gente vai fazer os pedidos a Deus. Isso parece fácil, né? Fazer pedido é fácil. É tudo que eu quero na oração, colocar diante de Deus aquilo que eu preciso, aquilo que eu quero. Mas a gente vai ver que de uma forma bíblica isso é bem diferente. Então, assim, que o Senhor abençoe a sua vida, que esteve ouvindo essa aula, que você possa estar estudando aí com o seu livro, que você possa estar buscando em Deus aquilo que precisa ser melhorado na sua vida. Eu queria, assim, deixar um desafio aqui para você, que você pudesse colocar diante de Deus esses 7 tipos de pecados, 7 categorias de pecados que a gente estudou aqui nessa segunda parte, e que você pedisse que o Senhor te mostrasse em qual dessas categorias que você tem mais dificuldade, e que você peça ao Espírito Santo que te ajude, que te fortaleça, que os nossos pensamentos sejam purificados,
que as nossas atitudes sejam purificadas, que as nossas palavras sejam palavras que agradem ao Senhor, que tudo em nós venha agradar ao nosso Deus. Amém, meu querido? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e até a próxima. Um beijo.